As empresas iniciam, fazem os cartões, a identidade visual com empresas de marketing, né? Criam todo um cenário bonito, apresentável para o público, deixam a empresa funcionar 1, 2, 3, 5 anos, criam uma identidade na região e decidem que está na hora de fazer o registro da marca. Às vezes, demorou tanto tempo para tomar essa decisão que alguém registrou primeiro. E aí, para justificar no INPE, isso aí é muito complicado, porque a tese é de que quem registrar primeiro é o dono daquele sinal marcário. Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor, o podcast sobre gestão, empreendedorismo e negócios mais antigo do Brasil, desde 2015, com episódios todas as semanas. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins, do @Leituras de Negócios, e o Vinícius Giusti, do @VG Resultados. Nosso time de hosts é formado por professores de gestão e empreendedores com mais de 10 anos de estrada. E aqui, pessoal, no Café Empreendedor, a nossa missão é falar sobre empreendedorismo de uma forma simples, a verdade, nua e crua, sobre criar e gerenciar negócios. Então já aproveita para seguir o café no @café_empreendedor. Fala, dona Érica, seu Vinícius, tudo tranquilo na Santa Paz? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta on demand no na sua plataforma de streaming de preferência. Então, estamos aqui para mais um episódio, este derivado de um episódio recente que gravamos e pensamos, a gente nunca falou sobre isso, precisamos falar. Deixa o Vinícius dar a saudação aqui. Buenas, de volta então, mais uma semaninha gravando. A gente falou no último programa que já passamos da casa dos 400, então esse programa também já está ali além do número 400, mas que a Érica não gosta que a gente fale o número. Então, por isso que eu vou falar só. Não, que depois a gente não sabe se vai bater o número com que a gente faz. Já tá batido, a conta é feita. Fechou. Só para contextualizar. Estamos gravando o episódio número 410. Tá, mas isso a gente precisa contextualizar o porquê é 410 e lá no nosso site tem 490, aliás, 395. Seria. Esse é o 5? Então, o veio com a cola, né? Nós gravávamos em rádio, né? Alguns programas foram ao vivo, não foram gravados por problemas técnicos, isso lá em 2015, coisa do tipo, né? Mas eles contabilizam igual. Exatamente. Uma lástima que não temos eles. Quem não nos acompanha desde o início, nos achou aí nas redes sociais, agora nessa era mais moderna, não sabe, mas realmente começamos como um programa de rádio no dia 23 de maio de 2015. Mas sempre mandando pra nuvem, sempre mandando pra sábado, podcast. 11 horas da manhã, e a própria dinâmica do rádio requer os backups de gravação, né, por conta da censura e outras exigências, né, em relação a isso. Só que, de fato, efetivamente, algumas dessas gravações se perderam o registro do programa, mas o programa foi, na época, transmitido ao vivo, e aqui estamos, e na contagem calibrada, hoje estamos gravando o episódio de número 410 do Café Empreendedor. E outra coisa é que a gente sempre também tem um repositório de programas que ainda irão para o ar. É então, verdade. Quando a gente está gravando esse, ainda tem alguns para entrar, então também nunca vai casar essa numeração, né? Muito bem, gurizada, eu não posso deixar de falar que nós aqui sempre falamos em nome de Agência Arcona, marketing de resultado, impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. Também falamos para VG Gestão de Resultado, projetos BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando que o café é gravado aqui diretaço do Fábrica de Podcast. Então já aproveita para seguir o pessoal aí no @fabrica.podcast. Muito bem, gurizada, nosso bate-papo de hoje é sobre os aspectos a observar num contrato social. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos eles, nossos poderosos. Muito bem, gurizada, para falar sobre esse tema conosco, nós trouxemos eles, o Marcelo Hartwig e a Vitória Tulustak. Vitória Tulustak. São sócios da Hartwig Advocacia. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor, né? E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentarem um pouquinho dessa trajetória. O Marcelo já esteve conosco aqui em outro momento, né, Marcelo? Mas, de qualquer forma, para quem está nos ouvindo hoje aí, quem são, sejam bem-vindos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria poder participar novamente aqui do Café Empreendedor. Nós somos advogados, mas nós também somos empreendedores, né? Então, nós também aprendemos muito aí com
os episódios do Café Empreendedor. E pessoalmente para mim é uma alegria estar retornando, né? Faz um tempinho já que a gente conversou, era ainda num outro endereço, então a gente poder acompanhar essa evolução do programa é muito legal. E tem um podcast que eu às vezes assisto, que eles têm uma brincadeira que quando o convidado vem pela terceira vez no programa, ele é convidado a pagar um boleto do programa. Eu espero que não tenha essa prática aqui, né, para que a gente volte ainda. Eu gostei desse negócio vezes. Aí, cara. Faz muito sentido. Não, olha. Sem boleto. Um abraço pro Perini. É, isso mesmo. E não sabia, fiquei sabendo que o início da minha atividade profissional como advogado, que foi dia 10 de março de 2015, então quase coincide, né? Quase aí colegas de maternidade aí, né? No dia do meu aniversário, 10 de março. Então... Quem muito gosta fechou de todas as numerologia e não sei o quê, abriu o portal. Abriu. Então é muito, muito legal. Um breve resumo, tá? Eu, enfim, iniciei na advocacia, então, nessa data, né? De forma autônoma, a gente sempre teve um foco voltado para assessoria empresarial, né? Iniciamos com foco maior na área tributária, com o passar do tempo, fomos acoplando outras áreas de atuação no escritório, área trabalhista, área empresarial, área civil, enfim. Esse aí basicamente se presta a ser um escritório full service. E pessoalmente também já faz 3 anos e meio mais ou menos eu estou à frente de um escritório de contabilidade, um escritório familiar que é Hartwig Contabilidade e Assessoria Empresarial. Então, aí essa é a minha história aí de forma bem breve. Show de bola. Perfeito. É sempre difícil se apresentar depois do Marcelo, né? Ele sempre tem uma história linda para apresentar. Mas bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está aqui nos assistindo. Primeiramente, agradecer o convite de participar desse podcast. A gente sempre conversa no escritório sobre os ensinamentos que vocês trazem aqui no podcast, sempre muito pertinentes. Eu me formei em 2023, então a minha trajetória na advocacia ainda é muito recente, mas comecei já no escritório Hartwig de Advocacia, na função de estagiária. Aprendi muito nessa época. Quando me formei, fui convidada a permanecer no escritório. Depois de um ano e pouquinho, já fui convidada a me tornar sócia do escritório. Então, foi uma trajetória muito rápida, muito gratificante, por assim dizer, né? Sempre aprendi muito. A gente, no escritório, sempre teve uma advocacia voltada realmente para todas as áreas que uma empresa, né, pode necessitar da gente, além de pessoa física, né? O agro também. Atuo muito na parte trabalhista e tributária da empresa, também atuo na confecção de contratos sociais, então é um tema que nós temos muita familiaridade, então vai ser um prazer participar hoje desse podcast sobre esse assunto tão interessante. Maravilha, gurizada. Relembrar de onde sai essa demanda, né? A gente flertou muito diretamente com esse tema em um episódio que a gente fez sobre a remuneração do empreendedor. Como é que a gente define, e aí o Vinícius veio com uma contribuição muito grande também pela bagagem da VG, sobre onde é que pessoa física e pessoa jurídica se misturam de uma forma negativa, ou pelo menos com efeitos negativos. E nesse episódio conversávamos sobre o quanto algumas coisas precisam estar definidas no contrato social. Né, que o contrato social, então, com esse status de certidão de nascimento da empresa e o quanto a gente ainda consegue prever algumas coisas lá. E também flertamos com um pouco mais de distância, mas também sobre este tema, naquele episódio sobre empregar ou não os parentes. Né, que espaço vai ter para o parente do dono dentro do negócio, o quanto isso é definido a priori, a condição de sócio diferente de uma condição de colaborador. Então, a gente acabou falando sobre isso e nos demos conta que nunca paramos para falar sobre o contrato social, né? O pontapé inicial. O que se precisa pensar, e, de novo, aqui vamos ser realistas, para além do que o profissional lá da área de assessoria jurídica está te dizendo. Porque eu acho que é uma outra coisa também que a gente tenta colocar na mesa aqui. Obviamente, a gente precisa se assessorar de pessoas com conhecimento técnico para, né, efetivar lá as obrigações, porém tem decisões que são de um foro pessoal que não vai ser esse profissional que vai fazer por ti, ou não vai ser a atribuição dele, ou tu pode te prejudicar se a coisa for assim.
sem algum tipo de determinações prévias, né? Então é sobre isso que a gente queria conversar, né? Hoje, falar especificamente para todo mundo que, bom, tem a sua empresa rodando e vai se formalizar, né? Vamos ser vida real, isso acontece na prática. Ou então tá conseguindo começar tudo estruturado desde o início e tá parando para pensar, bom, que cara isso aqui vai ter e como é que precisa funcionar, pelo menos em termos legais. Não, eu ia contribuir porque se fala muito hoje de contrato social, principalmente em startup, né? Porque se tem esse modelo que geralmente tu tem um sócio operador ou 2 sócios operadores que estão lá na produção e de repente tem um mais administrativo. Mas a gente esquece um pouco que o contrato social, muitas vezes ele começa, entre aspas, de qualquer jeito, porque a gente tem uma quantidade absurda de MEIs tornando limitada, né? Ou muita empresa de um sócio só. Né? Que agora vocês devem abordar um pouquinho sobre isso. Que não se dá tanta importância para o contrato social que só eu. Né? Por que eu vou me preocupar com essas coisas se muitas vezes o próprio escritório de contabilidade que abre a minha empresa já tem um modelo padrão ali do contrato social e vamos indo, depois a gente vê sobre isso. Então acho que é importante para quem está nos escutando, porque muitas vezes o nosso público não é o da startup, muitas vezes é o da empresa que começou pequena, que está se desenvolvendo e que cada vez mais se fala sobre partnership, se fala sobre essa abertura de colocação de sócios até para tu reter talentos e principalmente os talentos mais... vamos lá, que tu tem uma visão mais a longo prazo, né? Que o mercado hoje a gente sabe que está muito rápido, principalmente essa nova geração, que 6 meses equivale a 5 anos, que a gente brinca do nosso, quanto esse contrato social já estando estabelecido, já acelera um pouco esse processo até de tu amadurecer uma prática como essa. Então eu ia fazer só essa introdução porque é muito comum, a gente pega congressos de startup, hoje é um tema que sempre se fala, né, sobre contrato social. Tá, mas eu não sou startup, e aí? Eu tenho que me preocupar com isso? Não tenho? Sabe que eu fui puxar na memória, né, no curso de administração, a aula sobre o contrato social era dentro de uma disciplina instituições de direito privado e tinha algum outro sobrenome na disciplina que eu não me lembro. E foi uma daquelas, leiam o capítulo e tragam as dúvidas para a aula, né? E quando a gente tem 19 anos e tem que ler o capítulo e trazer as dúvidas para a aula, acho que muita coisa passa batido. Eu tive, até puxei na memória, assim. Eu tive direito empresarial. Direito empresarial eu tive, não. Sim. 2002 foi essa minha aula. Até puxei bem puxado na memória, assim. Então, por que eu tô trazendo, né, isso para brincar também? Porque é um assunto importante que passa batido. Mas com certeza, o que acontece na prática? O cara sai do meio, como o Vinícius falou ali, e aí tu vai para a execução do negócio, tu precisa só cumprir a proforma ali, né? Tu precisa cumprir o regulamento e tu meio que já dá ali de qualquer jeito, né? E faz a coisa acontecer o mais rápido possível, porque o empreendedor ele tá focado em outras coisas, em vender, em fazer negócios, e isso aí acaba deixando na mão do contador, que já daqui a pouco tá acompanhando ele ali, mas não tem toda essa preocupação de um horizonte de 2, 3 anos, 5 anos para frente, né? Vira uma preocupação secundária. Porque Exatamente. tá tão focado na própria atividade que isso não é uma prioridade para o momento. Pode se tornar. Muitas vezes tem um custo um pouquinho elevado para tu arrancar, para tu iniciar. Então tu vai pelo que dá para fazer naquele momento ali, né? Bom, tudo que vocês falaram é exatamente isso que a gente vê também, né, na nossa atividade. Me parece, tá, que a questão do contrato social é um assunto extremamente negligenciado pelos empreendedores no geral, tá? E isso eu acredito que possa ser por uma falta de cultura que se tem de empreender mesmo, de como funciona uma empresa, o que significa na prática ter e gerir uma empresa. E aí eu gosto até de dar um passinho para trás, de pensar assim, primeira coisa, faz sentido eu ter essa sociedade, eu ter esse sócio? É uma pergunta excelente. Eu comecei, a minha primeira empresa, eu assinei ela com 21 anos. A necessidade zero. de abrir aquele CNPJ lá, não Perfeito. Precisava, cara. E hoje, ainda existe uma questão que pode tornar menos necessário ainda, porque há não muitos anos atrás, para que uma sociedade pudesse ser limitada, ou seja, haver a distinção entre o patrimônio do sócio da empresa, era necessário que tivesse pelo menos 2 pessoas. Depois veio a figura da... O bom e velho 99 e 1%. Né? Exatamente. O pessoal às vezes perguntava, pode ser menos de 1%? Pode ser 0,5%? E já faz alguns anos surgiu a figura da Eireli, que
durou pouco tempo e agora veio a sociedade limitada unipessoal, que é exatamente a mesma proteção de uma sociedade que tenham mais pessoas, porém, de uma pessoa só, uma evolução, eu diria que natural, né, dos negócios, assim. Então, faz sentido eu ter outra pessoa junto comigo. Se não fizer sentido, aí até me parece, aí a gente tem que pensar também no mundo real, que pode, talvez, se postergar aí um trabalho mais profundo em cima do contrato social para um momento futuro, né? E até a gente falar nisso, pesquisando alguns dados, nós constatamos que existe um número muito grande de empresas compostas por 2 pessoas com igual participação. E se não tiver uma regra muito clara de como as coisas devem funcionar, é um conflito insuperável, né? Porque tem exatamente as mesmas condições de voto, né, de deliberação. Ninguém, enfim. a priori, detém o poder decisório. Sim. Exatamente. 50, tudo que acontecer Exatamente. vai ter um debate técnico. E estamos enfrentando uma situação como essa que a gente está descrevendo agora atualmente. É um conflito juridicamente quase que insuperável. Assim, necessário haver uma conversa, né, uma conciliação para que essa situação se resolva. Né? E sem falar, enfim, aí os dados, né, de que as empresas fecham até 5 anos. Vi um dado aqui, até mais ou menos 40% das empresas, salvo engano, algo nessa linha. E também o conflito societário entra como um dos fatores que contribui, né, para essa estatística aí negativa, né, que a gente tem. O primeiro contrato social que eu assinei, a gente previa 3 ou 4 coisas ali. Que eram quem eram os sócios, as cotas, quem seria o sócio administrador, Sim. as funções da empresa ali, né? Qual área e tudo mais. Social. Porque assim, aí tá, a gente cumpriu lá o carnê, cumpriu o requisito ali, beleza? Precisa Só ter as isso aí. obrigatórias. Deu. Mas conforme tu também vai envelhecendo, tu vai absorvendo mais conteúdo, tu vai vendo a importância que o tal desse contrato tem, né? Aí, mesmo que a gente inicie hoje um contrato aqui, uma sociedade, nós 3 aqui, nós 5 aqui, daqui a 10 dias, daqui a 1 mês, 6 meses, a gente consegue alterar todo ele, visto que está todo mundo de acordo. Sim. É possível? Sim. Tá, e a próxima pergunta é o seguinte, o que vocês veem assim, que é mais negligenciado, o que não é abordado, o que deveria estar no contrato e daqui a pouco, seguidamente, vocês se deparam com, não viram que, sei lá, se a empresa desse errado, cada um teria essa responsabilidade, sei lá, coisas que são, digamos assim, mais negligenciadas de forma seguida. Perfeito. Eu vou iniciar aqui, me cuidem, porque senão eu falo demais. Tá. Primeiro, assim, a gente pensar o que é um contrato social. Né? Tá, a gente está falando, mas o que é isso? De forma bem curta e grossa. É a lei da sociedade, que regula as relações dos sócios entre si e dos sócios perante a sociedade. Então, muitas vezes a gente está pensando muito na nossa relação da nossa empresa com terceiros, funcionários, o fisco, fornecedores, clientes, que sim, obviamente isso tem que pensar, mas a gente nunca pensou, na relação minha com o meu sócio. Porque na abertura tá tudo lindo, né? Exatamente. Tá tudo maravilhoso, a gente é amigão, tá tudo certo. É um momento que não vai ter litígio no início. Em tese não vai existir. É para não existir, né? Sim. Mas com o passar do tempo, a empresa vai crescendo, vai começando a ter lucros, vai começando a ter algum cônjuge que começa a aparecer e pode trabalhar lá, ou pode haver um falecimento, ou pode, né? As hipóteses são inúmeras. Aí que começa o litígio. E aí, se o contrato social não tá abarcando essas situações, vem o impasse. Mas, tentando te responder um pouquinho mais sim, objetivamente, eu diria que, basicamente, não se pensa na possibilidade de que algo pode dar errado. E voltando naquele dado que tu trouxe, né? O volume de empresas que fecham... Mostra que coisas podem dar errado. Exatamente. Né? E prender é risco. Né? Isso é uma premissa básica, né? E também na minha avaliação, não se estabelece qual será o papel de cada sócio. Também, eu acho que esses 2 pontos, assim, agora pensando... Papel em que sentido, assim? Eu ia comentar o seguinte, quando a gente tem a sociedade de 50-50, tudo fica mais fácil, porque a empresa é dos dois, os dois vão tocar e tá tudo lindo, maravilhoso.
Acho que o grande problema é quando tu tem cotas diferentes ou quando tu tem cotas iguais, mas que só um vai tocar a empresa. Quando tu tem a figura do sócio investidor, vamos dizer assim. Porque é muito claro no contrato social o sócio administrador. Tá, mas se tu não é sócio administrador, tu é o quê? Acho que esse é o principal ponto, porque às vezes não é essa a realidade. A gente tem uma pessoa que administra por ser o diretor administrativo, mas tu tem os outros dois que estão tocando a empresa nas suas áreas. Mas eles não são sócio investidores, eles trabalham dentro da empresa. Sim. Então acho que o grande problema é quando tu tem a quantidade de cotas não iguais e aí começa a ter qualquer tipo de litígio que as coisas não estão tão bem amarradas. Porque, salvo engano, até me corrigem, dependendo do contrato social, pode ser por totalidade, pode ser por maioria, algumas decisões. E aí começa toda essa loucura porque, por exemplo, eu tive um caso agora que a maior cota... O Marcelo sabe esse histórico também. A maior cota de participação era de um sócio investidor. Ele não tocava a empresa. Só que o sócio administrador, que era a menor cota entre três, ele achava que era o dono da empresa, sozinho. Por quê? Porque ele tocava a operação sozinho. Então todo o dinheiro que gerava aquela empresa seria dele. Fruto do labor dele. E aí, se tu não faz um contrato bem amarrado, o que pode vir aí, né? Mas também, Vinícius, pode ocorrer conflito entre sócios administradores também, na medida em que não se sabe, por exemplo, eu e tu somos sócios, né? Aí vamos supor assim, o Vinícius cuida da parte comercial e o Marcelo cuida da parte operacional, por exemplo. Bom, estamos definidos, né? Só que muitas vezes isso não é feito. E eu acho, aí é uma percepção, né, que a gente vê aí pela vivência, que se essa conversa acontecesse, muitas sociedades não seriam feitas. Porque justamente falta muitas vezes clareza do que tu espera para frente. Muitas vezes assim, o Leandro tem o dinheiro, né, falando bem na vida real, assim, e eu tenho a capacidade, né, ou julgo que tenho a capacidade de fazer o negócio acontecer. Tá. Aí o Leandro acha que ele é mais importante que eu porque ele botou o dinheiro, eu acho que eu estou sendo subvalorizado porque eu tenho muito conhecimento, e a gente nunca estabeleceu. E talvez se a gente sentasse antes, por isso que eu bati na tecla, né, para ver se existe o alinhamento de valores. É importante que uma sociedade tenha complementariedade de habilidades e questionamentos, mas os valores e os objetivos têm que ser congruentes. Nós talvez nem teríamos feito a sociedade, nem teria dado esse problema, que inclusive, refletindo, eu acredito que um dos casos que nós temos hoje lá aos nossos cuidados é isso. Faltou justamente uma conversa, um alinhamento entre a pessoa que fez o aporte de capital e a pessoa que está fazendo a condução do dia a dia do negócio. Que aí é o problema também da estrutura organizacional, né? Que a gente fala lá, desde a governança corporativa, da responsabilidade dos papéis. Porque vai existir um conselho de gestão, geralmente, quando tu tem um sócio investidor. Deveria ter, pelo menos, né? Que é quem deveria ter essas premissas básicas e também até que ponto o sócio administrador pode tomar decisões, por exemplo. Porque se a estratégia está bem definida, ele seguir a estratégia é uma coisa. Agora, geralmente, não tem estratégia nenhuma definida. E o que eu vejo muito que acontece na prática é, tu montou uma empresa que vende caneca. O sócio administrador, cara, eu quero vender cuia agora. E o sócio investidor olha para aquilo, mas isso está totalmente fora do nosso contexto. A gente tem que caminhar para a direita, não para a esquerda. E aí começa essa loucura de, mas eu que administro. Como é que se define essas responsabilidades, diria mais assim, o poder, né? Até aonde se limita o poder de diferenciação entre os sócios? O contrato social, se bem estruturado, pode trazer esses parâmetros. Inclusive, dá para fazer um acordo de sócios, que seria um documento secundário, que seria entre eles, não seria publicizado na junta comercial, por exemplo. Então, traria algumas minúcias que a gente não quer que os terceiros fiquem sabendo, que são coisas gerenciais, de fato. Mas, se bem estruturado, a gente pode indicar, o administrador pode fazer tais atos.
Por exemplo, empréstimo em instituição bancária. Ele pode fazer sozinho, sem uma assinatura conjunta? Não pode. Uma alienação de bens do ativo imobilizado, pode fazer? Não pode. Isso tudo, se bem estruturado, evita uma série de problemas. Inclusive, quais atos, por exemplo, aumentar o número de atividades que a empresa exerce. A gente pode trazer tudo isso bem estruturado, tanto num contrato social ou, melhor, até num acordo de sócios. Pois é, aí é que tá. A gente falava num outro programa aqui sobre a participação de parentes dos sócios como funcionários, colaboradores e tudo mais. Talvez seja nesse documento, que não é publicizado, que a gente coloca essas informações. Tipo, cara, parentes até tal grau, ou sei lá, alguma regrinha, não podem participar, ou participam de determinada forma, sei lá. Ou ter o pré-requisito ali de como pode participar. Sim. Mas eu acho legal a tua fala para quem está nos escutando, porque às vezes não entende, tipo, mas o contrato social, todo mundo tem acesso. Olha, geralmente para tu abrir um cadastro, né, para tu atualizar tuas informações bancárias, para tu fazer uma compra a crédito, quase que obrigatoriamente tu vai ter que mandar o teu contrato social. Então ele não é um documento confidencial, vamos dizer assim. Eu acho que é importante destacar isso, porque às vezes as pessoas não sabem nem quem é que tem acesso a um contrato social. E hoje em dia, basta fazer um cadastro na junta comercial, tu consegues acessar o contrato social de qualquer empresa. É mesmo? Consegue. Eu entro lá como pessoa física mesmo, não pelo fato de ser advogado nem nada. Bota lá o CNPJ, tu consegue acessar todos os atos que estão cadastrados lá. Então, vale a pena analisar o que vai no contrato social de fato, o que pode ser passado por um acordo de sócios, para não ficar tão... Então, na cara, daqui a pouco algo que não se queira que fique. Ou até assim, eu quero decidir como é que vai ser a distribuição de lucros. A gente pode deixar definido no contrato social que se distribuirá lucros, mas num acordo, a forma, a proporção, o que vai ser levado em consideração, quando que não vai ser distribuído. São vários aspectos que dá para manejar. Várias questões de governança podem estar, né, nesse Exatamente. documento que acompanha o contrato social, mas ele é de uma outra natureza que, inclusive, se garante o sigilo, né? Que é o que a gente estava falando aqui. Ia pedir para vocês comentarem brevemente esse trâmite do contrato social, né? Que agora a gente falou em junta. Quem caiu de paraquedas aqui no episódio, tá, mas assim, como é que faz? Para onde vai? Para quem tá num estágio bem embrionário das coisas, assim... Podem contar um pouquinho pra gente do passo a passo até ele ser de uma minuta algo efetivado? Ou como muda o meu atual, né? Tipo, eu sou MEI e agora sou outro enquadramento. Porque às vezes não sabe nem como é que tá o seu. Então, tu tá escutando e não conhece teu contrato social, primeiro vai lá pesquisar o teu contrato social. Sim. E depois tu vai saber como tu pode alterar. Cara, e não é tão incomum, acho que você sabe melhor, né? Mas não é tão incomum assim o pessoal não saber o que tá ali. Né? É o modelo pronto, né? Que é que a gente tanto diz. Não maioria faz não modelo pronto. O modelo pronto não vai abarcar todas as tuas dores, todas as lacunas que tu precisa que seja definido previamente, né? E sobre isso, existe uma certa ideia de autoridade da junta comercial, porque existe o modelo padrão da junta comercial. Então, não, mas é o modelo padrão da junta, então quer dizer que tá bom. Quem sou eu? Não é que esteja errado, só que ele vai ser muito curto e muito genérico. Ele não vai pode não dar conta de particularidades relevantes desse momento. Não vai trazer. E assim, gente, o primeiro advogado do cliente é o contador, né? Assim como se diz de qualquer empresa, né? Então, essa tramitação, contabilista até poderia explicar o passo a passo, de fato, até melhor que nós. Mas hoje não é um procedimento muito complexo do ponto de vista operacional. Né? Simplesmente faz lá o pedido na junta comercial, aí dependendo da situação pode ter algum requisito a mais ou a menos, ou já questão de alvará. Porque tu não pode, acho que é legal destacar que tu não pode colocar tudo que tu quer no contrato social, né? A junta faz uma análise, né? Exatamente. Tem uma coerência ali. Exatamente, a junta comercial ela vai analisar, mas também a junta comercial ela não é, vamos dizer assim, ela não é exatamente um juiz, assim, também. Ela vai analisar do ponto de vista formal, se aquilo ali está correto e vai aprovar. Né? Mas a gente tem que ter o discernimento, né, em relação ao que a gente vai colocar lá. Mas o passo a passo, hoje ele está bem mais simplificado do que era há um tempo atrás. E às vezes, dependendo da situação, eu vejo lá no nosso escritório de contabilidade, às vezes o pessoal
Porque hoje em dia é tudo sistema, então às vezes tu tem que manobrar o sistema, digamos assim, né? Às vezes tu é obrigado a constituir a empresa pelo modelo, E depois porque senão alterar. a coisa não vai, o CNPJ não se constitui, tu precisa para abrir conta em banco, enfim, né? Tocar as atividades e depois fazer uma alteração, isso às vezes acontece. Jeitinho brasileiro? É. Pô, eu me lembro de histórias aqui da gente ouvir de levar aí até 9 meses para constituir a empresa, finalizar e... Não, né? hoje não é mais assim, hoje são dias, assim. É mesmo? Pô, aí... Só se tu, de novo, aí, por exemplo... Não, claro, tem negócio e É. negócio, municípios e municípios, né? Sim. Daqui a pouco tem uma situação mais facilitada ou mais dificultosa, né? Se tem alguma questão formal ali, pode o que se chama de cair em exigência. Uhum. Né? A junta comercial fala que determinada situação ou não veio colocada corretamente ou não pode, enfim. E aí tu tem que lá te justificar ou fazer a mudança que está sendo colocada ali. Aí pode travar um pouquinho mais. Mas se não, é coisa aí de... É difícil estipular um prazo, mas dá sim, para sim. pensar em 30 dias, até um pouco menos, assim, já... E às vezes, quando tá com sorte, é bem rápido mesmo, assim, poucos dias, assim. E acho que para quem não sabe, tu não tem como tu emitir uma nota fiscal, tu ter um registro, né, de uma atividade que não esteja contendo no teu objeto do contrato, né? Isso é uma coisa que eu acho que é bem importante, porque hoje em dia, como tu tem essa facilidade de mudar o objeto da tua empresa na parte prática, né? Então, eu pego muito isso. Eu vou passar o cartão, às vezes, num estabelecimento, sai um nome totalmente diferente. Né? Então, a pessoa tinha uma loja de roupa, depois passou a ter um restaurante, depois um delivery de pizza e depois uma empresa de tecnologia. Né? Tudo no mesmo CNPJ. Então, acho que é importante também destacar esses elementos básicos ali do que precisa ter num contrato social, porque tu não pode fazer o que tu quer. É. E meio que o empreendedorismo está um pouco indo para esse lado, né? Ah, mas Isso tem startup liberdade. pode. Startup tem a licença poética para fazer justamente isso, né? É que hoje com a figura, acho que se criou, tem razão, tá? Mas não é uma regra, tem exceções. Que criando uma PJ vai ter uma economia tributária enorme. Então hoje em dia todo mundo quer criar a sua própria empresa, quer ser MEI, porque acha que assim vai ter uma economia, mas casos e casos. Teria que ser analisado, de preferência por um advogado tributarista, com auxílio de um contador. E nessas de criar empresa a todo e qualquer caso, vão se criando empresas de uma forma não tão adequada. Então, acontecem essas situações. E o que eu acho, assim? Pensando em cláusulas obrigatórias, né? O que tem que ter num contrato de acordo com o Código Civil, digamos assim? Tem que ter o nome empresarial, o nome fantasia, tem que ter o prazo, se é prazo determinado, se é indeterminado, tem que ter qual é a sede, quais são as atividades que vão estar abarcadas naquela empresa, o que vai ter de cotas para cada sócio, como ele vai integralizar essas cotas. Pois é. Né? O capital social também tem que estar... Aproveitando duas perguntinhas em cima do que tu já falou. Nome fantasia, tá? Porque às vezes o nome razão social vai ser, sei lá, o sobrenome, o nome da pessoa. O nome fantasia eu posso botar o que eu quiser ou tem que ter relação com o objeto do meu contrato? Esse é um tema que eu até gostaria de conversar. Eu poderia passar o podcast inteiro falando sobre isso aí agora, eu até vou me segurar um pouco. Mas assim, digamos lá, o nome empresarial, razão social, é como a gente vai realmente registrar na junta, mas a gente também tem a oportunidade de escolher um nome fantasia. A gente também pode chamar o nome fantasia de um outro nome, eventualmente, marca, né? A marca, como é que a empresa vai ser conhecida perante o público, né? Perante os consumidores, digamos assim. Só que a gente só vai ter uma marca, de fato, formalmente, quando a gente registrar essa marca perante os órgãos que regulam o registro do sinal marcário, que seria o ENPI. E isso é um ponto que eu até, na empresa, eu cuido bastante, é do registro de marca. Lá no escritório a gente faz muito esse serviço. Só que o que eu tô vendo, assim, ultimamente, e o Marcelo vai me complementar, as empresas iniciam, fazem os cartões, a identidade visual com empresas de marketing, né? Criam todo um cenário bonito, apresentável para o público, deixam a empresa funcionar 1, 2, 3, 5 anos, criam uma identidade na região e decidem que está na hora de fazer o registro da marca. Só que, às vezes, demorou tanto tempo para tomar essa decisão que alguém registrou primeiro. E aí, para justificar no INPE, isso aí é muito complicado, porque
a tese é de que quem registrar primeiro é o dono daquele sinal marcário, daquela marca. Então, existem suportes alternativos para tentar reivindicar aquela marca, eles existem, mas são muito mais complicados do que simplesmente fazer esse sinal, esse registro previamente. A minha opinião pessoal antes mesmo de fazer uma identidade visual e de fazer todo o trâmite na junta comercial, verificar a viabilidade daquela marca, né? Se tem alguém que é muito similar ou pode causar algum tipo de confusão para o consumidor, eu, particularmente, Vitória, indicaria para o cliente pensar em algumas outras alternativas, fazer algumas mudanças naquela marca para realizar o pedido e aí sim começar com o trâmite na junta. Mas eu posso ter um nome fantasia diferente do slogan que está na frente da minha loja, por exemplo? A tua marca é o slogan da loja, então o que tu está apresentando, aquele nome fantasia, o que muito provavelmente vai estar na fachada. Não, eu sei, mas é que tem muita empresa que muda. E não muda esse nome fantasia, por exemplo. Então, tu vai pegar o nome fantasia lá, é VG. E aí tu chega na frente e tá escrito... GV. Ou resulta, né? Eu posso ter essa desassociação sobre o que eu mostro pro meu cliente versus o que eu tenho no meu contrato social, por exemplo? Ou tem que ter essa obrigatoriedade de... Olha, eu indicaria alterar na junta comercial pro nome fantasia tal qual como realmente se apresenta. Eu pergunto por isso, porque o cara tem lá uma pizzaria e depois virou uma loja de roupa. Sim. Daí eu mesmo Por uma mudança, né? Os comprovantes Sim. depois dos cartões é uma loucura, porque, por exemplo, que pizza que eu comprei? Aí tá escrito ali, sei lá, mercearia ou até mesmo, sei lá, uma ferragem. Só que era a pizzaria, né? Mas acho que pra fins de cartão e nota e tudo mais, tu tem que estar alinhado ali, porque vai surgir dali o cadastro, né, do banco. Às vezes é só uma maquininha emprestada, tá tudo certo. Não, mas na linha do que a Vitória tá falando, eu queria só destacar duas coisas, tá? A primeira é que na prática, se a gente for pensar, quem cria a identidade visual geralmente faz um movimento assim pensando em contas de rede social. Esse nome não vai bater com outra, não comunica isso, não é perto disso, não é perto daquilo. Então, antecipar, né, essa etapa de verificar, porque a plataforma lá de informações INPI é aberta para qualquer pessoa. Sim. E lembrar também que, para quem nos escuta, temos um episódio sobre registro de marcas que a gente conseguiu aprofundar muito essa discussão sobre tudo que envolve pedir essa proteção junto ao INPI, né? Então, também, para quem nos escuta, o convite para recuperar esse episódio. É uma análise mais eu iria só um pouquinho mais, assim, né? É o registro no INPI, é o site, muitas vezes .com.br, vai precisar e ele vai te auxiliar, né? Esse é um movimento que o pessoal de social media geralmente faz, né? Vai olhar site e rede social. Não, mas por isso que eu tô dizendo, faz uma análise um pouco mais completa, né? Tu consegue sozinho fazer uma verificação ali dentro do INPI, fazer uma análise meio que pelo menos mais introdutória ali para saber, né? Entender um pouquinho. Assim, qual é a minha visão sobre esse assunto? O cliente, né, os nossos telespectadores, eles podem fazer. O INPI, ele é aberto, nós podemos abrir lá a página do INPI, colocar pela busca. Normalmente vão fazer de radical ou exata. Vai dar um norte sobre o assunto, mas ele não finaliza o assunto, porque as pesquisas bem feitas são um pouquinho mais aprofundadas, são na parte avançada. E é aí que a gente vai achar os problemas. Porque, por exemplo, pode não ter uma marca exatamente idêntica à nossa. Mas se for similar, e na pesquisa de radical ou de exata não vai aparecer, mas pode existir uma similar que vai, muito provavelmente, barrar o teu registro. E é aí que começam os problemas, né? Porque chega o cliente, não, mas eu olhei no INPI, não tem nada idêntico à minha marca. E não tem naquele dia, né? E não tem naquele dia. Porque a toda semana dá um F5 Exatamente. ali, dá uma atualizada nos pedidos e tudo mais. E assim, eu particularmente acho que essa pesquisa ela tem que ser feita desde o início de forma avançada para, se já identificado algo que possa barrar o registro, já se dê um passo para trás e pense, eu quero enfrentar essa batalha pela busca daquele sinal marcário? Ou quem sabe eu posso ser um pouquinho mais criativo e ir por um outro lado e registrar já desde o início? Mas é aquilo que a gente fala, muitas vezes o empreendedor ele abre o negócio para ver se vai dar certo para depois regularizar ele. O cara começa pelado, na real. É isso, né? E aí, fazendo o gancho que tu estava falando antes, tu entrou lá na questão do capital social, da divisão de cotas, né? Daí tu falou sobre a integralização do capital social. Para quem está nos escutando, no início isso não é muito importante, né? Quando a gente não dá as devidas importâncias sobre o capital social, né? Então, o capital social é de 10 mil, é 20 mil, é 50 mil. Até porque tem essa parte da integralização, né? Então, tu tem que ter esse valor aportado na INPI. Eu quero que vocês falem um pouco sobre isso, que eu não sei, tá? Mas o quanto isso também interfere depois
sobre uma venda de uma empresa, né, que cada vez mais isso também é comum. Para antigamente os românticos, né, abriu sua empresa para deixar para os filhos, né, para ter uma eternização. Hoje em dia se fala muito mais abertamente e também de cabeça aberta sobre vender a sua empresa, que não é mais um filho, é um patrimônio, é um investimento. Sim. Né? Bom, o que é capital social? É o investimento que o sócio colocou naquela empresa. Resumindo, né? Então, o capital social ele terá que ser integralizado. Não necessariamente tu precisa pegar o dinheiro do bolso e colocar no momento em que tu constitui a empresa. Aí o capital social ele está apenas subscrito. Mas em algum momento, e tem que ter um prazo para isso previsto no contrato social, tem que haver a integralização, que é fazer, por exemplo, se for um capital social de 20 mil reais, fazer o PIX de 20 mil reais, ou também pode ser através de um bem. Isso é muito comum quando o pessoal quer estruturar uma holding, por exemplo, imobiliária, fazer a integralização por meio de um imóvel, por exemplo. Daí vamos para a prática. Muitas vezes o sócio investidor vai pagando as coisas para ter a empresa, vai comprando as coisas no seu CPF porque ainda não tem o CNPJ. Daí quando abre o CNPJ, não tem nada integralizado, porque nada foi para dentro de uma conta CNPJ para depois pagar as despesas. E muitas vezes todo o ativo imobilizado está vinculado ao CPF dele e não ao CNPJ. Isso acontece, né? Acontece. Assim, na prática mesmo, é pouco comum, a menos quando o pessoal já começa muito bem estruturado, mas é pouco comum o pessoal, então eu vou utilizar aqueles bens que eu comprei, por exemplo, uma mesa, um computador, ou até mesmo uma sala, é um bem um pouco mais relevante, mas um mobiliário, por exemplo, e vou integralizar. Poderia. Talvez fosse até o mais correto do ponto de vista jurídico, digamos assim, mas aí normalmente não, o pessoal não fala, até porque nem tem essas notas, esses registros aí, mas seria o mais adequado. E aí o que isso impacta depois no valor de uma empresa? Sim. Bom, existem N formas de avaliar uma empresa. Né? A gente já teve algumas conversas sobre isso. Né? Inclusive, eu diria que esse é um mercado que eu acredito que vai crescer muito quem trabalha com cálculo, né, de valuation, esse tipo de coisa, porque, de fato, como o Vinícius mencionou, a negociação, né, de cotas empresariais hoje acontece muito mais nas empresas comuns, vamos dizer assim, do mundo real, vou usar essa expressão, do que antes. Né? Então, me parece que é um mercado muito interessante. Mas um dos critérios de se avaliar uma empresa, que é o critério mais básico, é o patrimônio líquido. Né? Que ativo, passivo e patrimônio líquido, né? Pensando num balanço. E o capital social é uma das contas que compõem o patrimônio líquido. Então, aquele capital social integralizado, ele vai entrar também como um dos critérios para atribuir valor para a empresa. Claro que muitas vezes ele talvez não seja determinante, porque ele pode ser muito baixo, né? Tem lá um capital social de 10 mil reais e 1 milhão de lucro acumulado, por exemplo. Né? Então, o lucro acumulado teria um valor muito maior. E se vai fazer por fluxo de caixa ou por EBIT, daí talvez não vai impactar diretamente. Mas é um dos fatores. E o capital social, para que o sócio de fato tenha proteção da distinção de patrimônio entre a pessoa física e a pessoa jurídica, ele precisa estar integralizado. Precisa ter ocorrido esse aporte efetivo, seja em dinheiro, seja em bens. Eu acho legal falar sobre isso, porque eu fui sócio único por muito tempo. Ainda sou legalmente, né? Mas não... Tem que botar no contrato social, cara. Pô, não, tem que atualizar o contrato social. Tem que atualizar o contrato social. Mas o que acontece, por exemplo... Acho que é bom trazer os exemplos práticos e que acontece com quem está na mesa, porque quem está nos escutando se enxerga mais. Mas, por exemplo, a Amazon não permite compra em CNPJ. Né? Não permite. Você tem que ter só conta PF para comprar na Amazon. Então, tudo que tu compra na Amazon não é de uma empresa.
é de um empresário, é de um dono ou uma dona de empresa. E aí, por exemplo, a maioria dos notebooks da minha empresa foram comprados pela Amazon, no meu CPF. Então, se eu for fazer uma sociedade hoje em dia, legalmente, lá na ponta lá da caneta, os notebooks não são da empresa, são meus. Pô, e a gente está falando em 10, 15 notebooks, né? Isso já faz um ativo mobilizado, já faz poderia ser integralizado como capital social, Sim. E que não está. E também isso deve gerar problemas futuros num término de sociedade, Sim. quando um sócio entra depois. Tem alguma relação? Faz sentido isso que eu estou falando? Faz sim. Aí o bom e velho alinhamento de expectativas, né, que tem que acontecer. Olha, sócio novo, tu estás entrando aqui, aconteceu no passado esses aportes todos, claro, aí a gente tem que ter a comprovação disso, né, ou dependendo, sendo um regime tributário que não seja lucro real, né, o Simples Nacional, que para quem está começando normalmente é o que se usa, tendo ali um controle, um bom financeiro, uma contabilidade ali também que esteja com uma relação de proximidade, talvez se possa... Eu sei que não é o mais correto, digamos assim, pela norma contábil, mas talvez se possa registrar isso na empresa para fins gerenciais para evitar esse tipo de conflito depois. Porque, se tu parar pra pensar, hoje tem muito sócio lá que ganha 1%, 2% da sociedade. Tu entra com uma expectativa. E será que até quando recebe essa sociedade, sabe o que está recebendo? Né? Tipo, qual é o capital social da empresa que eu estou entrando? Muitas vezes tu fica... O sócio de participação, vamos dizer assim, ele entra com um valor tão irrisório que às vezes ele não tem nem coragem de perguntar o que ele está ganhando. Porque ele está ganhando, vamos dizer assim. Está ganhando 1%, mas do que? 1% de quê? Um objeto de desejo, né? Ser sócio da empresa. O cara fica meio assim, até com vergonha de perguntar, ou sem jeito. Por isso que um ponto, vocês estão falando assim, várias vezes vem na minha cabeça, cara, comunicação, conversa. Com certeza. E não só conversar, mas botar num papel, nem que seja assim, sei lá, numa folhinha escrita à mão, todo mundo assinou, dia tal a gente combinou isso aqui, é o que tá combinado e não tem problema, né? Sabe que conversando com pessoas e até assistindo alguns podcasts sobre esse tema, uma questão que foi colocada assim por muitas pessoas, empresários também bem grandes assim, o principal de tudo é a regra estar clara. Sim. Talvez ela possa nem ser a regra mais justa num primeiro momento, mas ela é clara, ela é conhecida por todos. Então, realmente, colocar no papel vai prevenir conflitos. E o objetivo de se fazer um contrato social mais elaborado, né, o contrato social, pelo menos, ele vai conter os tópicos, digamos assim, para serem aprofundados num acordo de sócios, é evitar conflitos. Tu pode acabar até sendo redundante, mas para deixar assim, bem claro mesmo qual é o funcionamento, para não ter nenhum tipo de problema, porque depois isso vai, por exemplo, para um judiciário, aí liquidou, né? Cara, mas pegando até o exemplo do Vinícius, que está num processo lá de organizar isso, de olhar para isso novamente, daquele empreendedor que começou no seu negócio, era MEI, fez lá, fez do jeito que dava o seu contrato social, não previu nada, mas agora ele está se dando conta, não, poxa, que a gente tem que olhar para isso. Cara, quando que seria o momento de olhar, de fazer algum ajuste ou até mesmo um pré-ajuste, tipo um contrato, como é que vocês falaram ali? Acordo do sócio. Esse acordo do sócio, assim, em que momento o empreendedor poderia olhar para isso e fazer isso, visto que ele não organizou isso? Ele tocou ali como tinha que, como dava, e quando que ele olha de novo para isso? Tem algum momento, algo que daqui a pouco os force a olhar de fato para isso? Eu não sei. Eu acho que o Marcelo vai concordar comigo. Todo momento é uma hora boa para mexer nessa informação, né? Pode ser que na hora de criar a empresa, o sócio, o empresário ou a empresária esteja focado em fazer aquela atividade desenvolver, mas eventualmente até antes de considerar colocar um sócio, é bom ter toda essa informação um pouquinho mais trabalhada, refletida, né? Trazer esses pontos antes, inclusive, de convidar alguém para participar da sociedade. Ou
se não der para fazer isso de forma prévia, na hora de ter um sócio. Que aí, junto com essa pessoa, dá para ir começando a refletir quais são as cláusulas que vão regir aquela relação e quais não vão. Eu até diria assim, algumas situações que me ocorrem agora. Uma delas é essa, sem dúvida, se tu vai ter um sócio ou se tu pretende ter dentro do teu planejamento que pessoas possam vir a ser sócias, né, do teu negócio. Quando alguém da família está mostrando interesse de participar do negócio. Em trabalhar. Não é nem sócio, ou não. Ou só entrar mesmo. Quando Interesse não é pela quando empresa. falta CPF, tá? Pra botar ele na composição. Daqui a pouco é isso também, né? Às vezes falta CPF pra botar ele na E composição. até vou contar um caso né, sobre isso. E também quando vai acontecer algum movimento, todo movimento relevante da empresa, eu diria que cabe revisitar o contrato social. Porque diferente do que muitas vezes acontece na prática, o contrato social ele vai tratar de uma situação como eram as circunstâncias naquele momento, que tu vislumbrou naquele momento. Perfeito. Mas talvez daqui a 1 ano, 2, 3, e tem empresas que têm o mesmo contrato social sem acordo de sócio, né? Mas assim, o único documento que regula é o contrato social há anos, né? E nesse meio tempo já aconteceram muitas coisas. E um causo que nós temos lá é conflito de gerações. Uma empresa já bem estabelecida, lucrativa, tudo perfeito. Os filhos estão trabalhando e trabalham realmente, são bem dedicados, só que veio não era nem ainda a esposa, digamos assim, uma namorada, né? Foi trabalhar na empresa, inicialmente cuidar do marketing, sem carteira, né? Tá bom, já começamos errado. Né? Essa parte só a gente só pra dar uma pitadinha, né? Mas é a vida real, né? Mas é o que acontece, E né, cara? a pessoa começou a interferir em outras coisas da empresa, outros setores, outras atividades, e isso está gerando um conflito assim muito significativo, mesmo assim, né? Seria, olhando agora, é óbvio, mas a partir do momento, olha, pensando, né, um casal já mais velho, os nossos filhos estão administrando que formato que nós queremos dar para isso. Que no início ela tá ajudando, né? Que bom que ela tá Sim. ajudando a Verdade. empresa, da família, tá se interessando. E tu sabe E aí que... uma situação ela tá instituída, é muito mais difícil de tu retroceder do que tu prevenir. Mas ela segue com o relacionamento. Segue. Sim. Ah, tá. Eu achei que ia desdobrar pra ela. Terminou o relacionamento e botou Não. na justiça. Não, sempre Não, dá ela pra não piorar. Olha, Sempre dá pra piorar. Ela é seletista e já está num papel de Não é- aspirante a herdeira. Não é impossível. Pois é, Infelizmente. Eu espero que não seja esse o caso a ser contado numa próxima vez, né? Pô, esse papo me lembrou que a gente também tem um episódio sobre contratos nupciais. Não sei se é assim que se pode. Ah, é verdade. Antenupciais. Enfim, pra organizar Não é anti, a cara, relação. Não é antes, gente. A gente, por exemplo, falava várias vezes. Não é antes, não vai contratualizar pra desistir de fazer. Mas aí que tá um ponto interessante, né? E Assim às vezes no momento de tratar do assunto é o que Exatamente. certo, né? O momento da comunicação. Como é que a gente vai ser daqui pra adiante? Numa relação de sócio é muito semelhante no contrato. Claro que sim. E aí, no contrato com o teu cônjuge, vamos dizer assim, tu não conversa, tu fica com vergonha, tu Se daqui a pouco. evita o assunto. Não, e o empreendedor, lembrando, ele pode levar problemas para a sua companheira, por exemplo, e a companheira e vice-versa. Sim. Com certeza. Isso impacta muitas vezes não só o relacionamento, mas o negócio também. Sim. Com certeza. E tem situações também que é recomendável, pelo menos, que um cônjuge ou um herdeiro também ratifique um acordo de sócios como anuente. Né? Por exemplo, Como assim? vamos supor uma situação prática, né? Em caso de falecimento de um dos sócios, o sócio remanescente pode escolher, estou pensando num regramento, né? Ok. Se os sucessores, ou uma esposa, por exemplo, ou até mesmo um filho, vão poder ou não entrar na sociedade. Se optarem que não entre, as cotas do falecido têm que ser pagas para os seus herdeiros.
Uhum. Né? A pessoa não perde, não mas só perde. não participa do Não negócio. perde, Pelo não menos perde. não vai incomodar. Exatamente. Em outras palavras. Aí, atrapalhar, né? nessa circunstância, é recomendável que já tivesse estipulado o prazo, o valor, os critérios de cálculo, porque senão o Código Civil prevê 90 dias para o pagamento e isso pode quebrar uma empresa. Tá louco. E esse Né? gancho que eu ia fazer de novo, né? Como vai ser feito esse cálculo? Se vai ser em cima do capital social ou não? Porque aí entra... Ah, não, mas eu acho que vale mais. Né? É. A pessoa que não está dentro do negócio, não conhece, então Isso. tem várias coisinhas. Se não tiver previsto, é o patrimônio líquido. Se não tiver previsão. Quem quer sair vai avaliar lá em cima. Pro bem e pro Quem mal. vai ficar vai avaliar lá embaixo. E aí vai Exatamente. começar o conflito. Eu só ia fazer o gancho porque a gente já tá indo bem pro finalmente aqui, passou rápido, mas eu ia pedir pra vocês elencar aí top 3 problemas que vocês já tiveram entre sócios por falta de estrutura do contrato social. Top 3 aí, rapidão pra fazer o fechamento. Vamos lá. Um primeiro caso que a gente está enfrentando hoje. Total ausência de alinhamento de valores, de forma de pensamento, que se tivesse sido feito, provavelmente a sociedade não existiria. O que eu acho que talvez pudesse ser melhor para ambos. Né? Uma total falta de alinhamento, de estruturação, que caberia colocar num... E na pior hipótese, se tem 50-50 e não se chega numa solução... Dissolução. Dissolução. E aí a dissolução não tem valuation. Aí, se não tiver estipulação, vai ser patrimônio líquido. Porque a empresa tem que ter alguma coisa para dar nessa dissolução, né? Que dissolução é não existir mais empresa, é isso? Mas se tiver mais obrigações do que se o passivo superar o ativo, aí pode ir para o sócio pessoa física também. Aí ferrou. É, a gente tem que evitar a todo custo chegar aí. Um segundo aqui, para ser bem rápido assim, conflito geracional, que é o caso que eu contei para vocês, faltou ser estipulado como funcionaria as funções desse administrador, que tipo de prestação de contas e de relatórios eles teriam que fazer para os fundadores, né, para os pais. E um terceiro caso que aconteceu, que nós fomos consultados, que eram 2 sócios. Um era o expert no assunto e o outro era alguém que ia cuidar da parte administrativa e tal, financeira. Idealizaram todo o negócio, beleza, começaram o negócio. Olha, acho que não deu um mês. Bom. Mas nós fomos consultados só depois que já tinha acontecido tudo, né? E aí o cara notificou a pessoa que nos procurou, ou seja, o nosso cliente foi o notificado, porque o outro queria sair do negócio, que o cara pagasse o equivalente, né, aos 50% dele, porque ele chegou à conclusão que ele podia tocar sozinho. Então é como se eu e o Leandro, a gente idealiza um negócio, a gente faz. Começou ali, eu vi que vai dar certo, estamos tendo um pouquinho de cliente. Agora Não, é posso mais tocar barato. sozinho, tchau. Tchau. Notifico, eu tenho que receber. E agora é mais E vou barato. tocar sozinho. Eu dissolver agora é mais barato. Exatamente. É. Claro, existiria uma série de proteções que poderiam ter sido feitas, enfim, mas que não teremos tempo aqui. Mas são 3 casos que passaram e alguns deles ainda estão acontecendo. Acho que até fazendo só um adendo sobre o número 2 ali, que a gente não comentou, é muito importante também para os sucessores ou para os herdeiros, né? Porque tem essa grande diferença de herdeiro para sucessor, que a empresa nada é teu até que seja, né? Não existe herança de pessoa viva, né? É. E também não quer dizer que os teus pais ou os teus responsáveis legais vão deixar para ti ou vão querer que ela continue. Sim. Sim. Porque eu acho que esse é o grande problema dos filhos que começam a trabalhar dentro das empresas dos pais, acharem que aquilo já é seu. Sim. Ou que será seu. Por isso que também, de novo, né, Leandro? Comunicação. Se não deixar as coisas muito claras, de novo, o sonho dos pais, dos responsáveis, pode ser vender a empresa, não deixar para os filhos. Sim. E eu acho que a tendência, quando a gente está numa empresa familiar, é pensar que não vai ter problema. Porque tu confia, é o teu filho, é a tua mãe, é o teu irmão, que também é muito comum. Então, só que nesses casos, chega a ser até pior, porque é misturado o negócio com o relacionamento. Mas- Torna tudo com uma pitada um pouquinho mais difícil de lidar. Tem muito ego envolvido que é até pior do que um terceiro, que não é teu parente próximo, né? Bota o Quando exemplo tu que trouxe resolve ali. te associar por alguém com afinidade, já dá um monte de problema. Imagina parente que tu não escolhe. Mas tá louco. É. Parente de sangue tu não escolhe. E- né? Bota mais Não, 2 chega. noras nesse tempero aí, ou Exatamente. 2 genros, sei A lá, discussão, os ela é- agregados. A discussão ela é muito mais profunda, até
na parte jurídica mesmo, na hora de ser advogado dessas partes, fica tudo muito... É uma briga que não é só de direito. É uma briga que envolve outros pontos, até para contraditar a outra parte. Não, mas eu acho que a gente não pode falar isso pro meu filho, porque ele é meu filho, eu quero que a nossa relação permaneça. Quando estava conversando com esse cliente do conflito de gerações, eu falei assim, olha, imagina que eu fosse ser o administrador da empresa de vocês. Como é que vocês iam conduzir? Aí que não há uma dissociação entre o filho e o administrador. A gente entende, mas aí estando regulado facilita bastante. Né? Por isso que um caso que eu já vi, cara, o pai, o dono da empresa, passou para os filhos ali e um filho não queria nada com nada, e isso é explícito, toda a equipe, tudo previa isso, mas deu a mesma cota para os dois. Só que um trabalhava. Cara, essa relação, depois que o velho foi ali, o cara que só trabalha... A tendência é assim, pagou pra tirar da empresa e... E por isso que muitas vezes o CEO de uma empresa um pouco mais estruturada não é familiar. Exatamente. Já coloca alguém para tocar a empresa que não seja... eles seguem como sócio investidor, podem ter papel lá dentro, mas eles não comandam a gestão da empresa. E essa empresa tinha um resultado muito bom, porque tinha um gestor geral que era, tipo, praticamente o dono da empresa, que não era da família e que tocava de uma forma absurda, assim, o negócio. Então... É complicado. Então vamos pro outdoor? Vamos lá, então. Vamos puxar os nossos quadros aqui, então. Primeiro deles, o outdoor. Tu quer apresentar o outdoor? Tu puxa o outdoor Tá, e a gente pensar. toca. Tá, não, beleza. Então... Sejamos generosos. Vocês estão muito bonzinhos hoje. Segundo, tu tá com essa maldade no corpo, não, para. Então, pessoal, a gente tem um quadro aqui que é o Outdoor do Empreendedor. A gente pede para todos os nossos poderosos deixar uma mensagem para as pessoas que estão nessa seara de empreender, de ter negócio e tudo mais. Então... Primeiro deles, né? A gente fala, Avenida Paulista, 40x4, uma faixa enorme, Brasil inteiro vendo, bem raiz, ou ainda o arroba de alguém, algum famoso, quem poderia ser o famoso da vez? Famoso da vez. Pausa dramática. Bota então o Hendrick, que fez o gol agora pelo Real Madrid, tá Nossa bombando senhora, lá em nem cima. sei quem é, cara, mas beleza, pode ser esse arroba aí. Ele é o novo Romário. Já pra fazer referência, tu sabe quem é o Romário, né? Sim, sim. É o novo Romário do futebol mundial. Tá bem. É que se eu falasse um mais recente, pode ser que ele não Não. Muito bem, aí vamos deixar vocês pensando, dar um tempinho, o pessoal tá bondoso hoje. Vamos puxar então, enquanto isso, gotas de inspiração. Na sua agenda, sobra tempo pra ser feliz? Forte isso aí, hein? Eu fiquei até com Não, medo depois de ler eu isso que tô ruim na segunda-feira, aqui. né? Eu fiquei até com medo de ler isso aqui. Para arrancar bem, né? Não, dá-lhe de novo aí, Não, dá-lhe de tem novo. que falar, olhar pra câmera ali bem no fundo, fazer o efeito sonoro antes. Na sua agenda, sobra tempo pra ser feliz? É óbvio, né, que a curadoria de Martins Érica, do nosso próximo quadro aqui, o Estante do Empreendedor. Muito bem, a nossa dica de leitura de hoje é um livro que traz essa questão dentro, intimamente ligada ao título, né? Você aguenta ser feliz? Como cuidar da saúde mental e física para ter qualidade de vida? Então a gente tem um psiquiatra e um profissional da área de comunicação, né? O Nizam, ele já foi autor de outro livro da estante aqui. E eles se juntam para falar sobre como cuidar e como ser preventivo, principalmente pensando que eles usam uma expressão, um corpo... Para aí, agora eu vou pedir a cola aqui. Não, mas que paulada, né? Você aguenta ser feliz, tipo, é um soco no estômago mesmo. É, que nem na sua agenda. Aqui. Toda alma doente precisa de um corpo são. Eles vão fazer um jogo aí entre saúde física e saúde mental, só que várias das coisas que eles discutem parte de uma leitura realista das nossas rotinas hoje, que é muito sobrecarregada, especialmente a partir do trabalho. Eu tomei água agora pra ter um corpo são. Toma. Exatamente, né? Eles falam muito sobre a questão dos problemas de saúde mental, mas eles falam da promoção da saúde de uma perspectiva mais global. Eles falam muito sobre a questão da prática do esporte. Os dois, né, praticam esportes, têm relatos sobre isso, sobre o quanto o esporte, enfim, todas as suas dimensões de fato promove, né, a saúde.
mas eles vão entrecortando com coisas que derivam da forma como a gente interage com o trabalho hoje em dia. Né? O quanto a gente dimensiona a nossa agenda em torno de rotinas de trabalho, enquanto coisas da vida cotidiana, vamos dizer assim, 2024, vivendo na sociedade que a gente vive, tem impacto nisso, né? Então, por isso que em um dado momento eles perguntam isso que o Vinícius fala hoje como gotas, né? Bom, sobra tempo para ser feliz, dando conta de tudo que a agenda traz, né? E poderia ser mais um livro sobre saúde mental e saúde física que não passasse aqui por essa mesa, mas como se fala muito a partir do contexto do trabalho e de escolhas que tem a ver com isso, então vale a leitura, tá? Se eu não me engano, nos rankings de mais vendidos do país nesse ano. Mas agora eu vou deixar as informações técnicas para o filho da bibliotecária. Então, mandar um abraço para Mary Gleice Rodrigues de Souza, né, que assina então a ficha catalográfica. São 224 páginas. A letrinha não é tão pequena. Final de semana. Vai. Agora a gente está quase no 7 de setembro. Quem está nos escutando, a gente está gravando antes do 7 de setembro, então, esse episódio. No feriado aí dá pra... 7 de setembro é sábado, mas tem gente que trabalha sábado, então sábado e domingo dá pra matar ele, não tem problema. Mas o livro é leve, assim? É. Porque ele parece ter uma temática, assim, muito voadora, chute na cara, assim, quase. Vai te levar invariavelmente a uma reflexão sobre as escolhas que tu faz para promover a tua saúde, tá? E como isso casa com as outras áreas da tua vida. Porém... Ele é bem leve. A frase de introdução é assim, ó. Você vai morrer se continuar assim. Sim, é um diagnóstico. É num momento diagnóstico. Morrer infeliz. Não, mas tu sabe, eu tive a oportunidade de conhecer o Nizam, assim, cara, ele é uma energia positiva, uma coisa, assim, que te abraça, que, cara, não tem explicação. E ele vai fazendo relatos como o paciente do Arthur, né? Que é o psiquiatra. Então, assim, ó, o Leibniz. Não, a frase do Nizam é: ele me pegou um quase alcoólatra e me transformou em um quase atleta. Hein? Poder da psiquiatria, então, também, né? Tem várias coisas, várias temáticas aí da saúde contemporânea atravessadas, enfim. Vale a leitura. O Vinícius tá tendo muitas epifanias aqui, só em folhear o livro, gente. Mas enfim. É forte. A indicação permanece. Bueno, gurizada, deu tempo, né? Vou puxar então o nosso outdoor do empreendedor. Quem é que quer começar? Eles estão impactados. Eles não sabem mais o que falar. Tá impactado, tu nem solta o livro. É forte. Não, ó, hoje eu já vou voltar pra academia. Lê o livro primeiro. Não, acho que eu vou te deixar primeiro. Bom, eu diria que a empresa é ferramenta. Mas que ferramenta é essa? É a maior máquina de evolução da sociedade que nós temos. Então, cuide bem da sua ferramenta, cuide bem da sua máquina e participe da evolução da nossa sociedade. É difícil deixar ele primeiro. Muito bem. Agora gerou expectativa. Então, ele seguiu na linha do... Foi malandro. Do tapa do livro, hein? Eu acredito que tem que ser muito corajoso hoje em dia, principalmente no Brasil, para decidir empreender, ter uma empresa. Hoje em dia não basta fazer aquela atividade que se predispõe a fazer, tem que estar em todos os aspectos, tem que estar no financeiro, tem que estar no marketing, tem que estar pensando no pessoal que está ali trabalhando para ti, contigo, para aquela finalidade. Então, assim, o empresário, a empresária, ele tem que ser multifacetas. Hoje em dia, sendo só a não ser que tu te aproxime de pessoas que agreguem, que façam esses outros lados, é muito difícil. Então, tem que ter muito respeito, tem que ter muita perseverança, tem que saber passar pelos obstáculos que vão acontecer, mas eles vão ser resolvidos ao tempo, né, que seja necessário, e contar com a ajuda de um bom advogado, um bom contador, uma boa empresa de marketing para te ajudar a alavancar até o máximo, né, porque a gente sabe que tem espaço para isso ainda, aqueles que realmente queiram buscar esse outro lado, né. Então não dá para deixar cair a peteca, tem que tentar sempre subir. Muito bem. Muito bem, então, gurizada. Nós vamos fechando por aqui e agradecer a presença, dos nossos poderosos. Obrigado por... Claro. Só vou pedir licença, queremos deixar uma lembrancinha aqui com vocês. Não, e é o jabá, né? Eu já quase atropelei aqui. Já. Eu gerei expectativa. Olha isso. No final. Por favor. Olha que eu pedi um close da câmera. Muito obrigada. Aí só que sempre beleza, bem-vindo. né? E também para o nosso amigo Douglas, também tem... Agora Show. Muito bem. O jabá, por favor, antes do Leandro fazer...
né, a vinheta de fechamento. Quer contatar vocês? Quer contatar o escritório? Quais são os canais? Onde é que acompanha? Mas quem sabe, a gente até tem um programa sobre ética no marketing do advogado. Não, a gente por isso. tá perguntando onde é que encontra. Qualquer outra coisa é uma decisão consciente do ouvinte, tá? A forma mais rápida de falar com a gente é através do WhatsApp, DDD 53 98106 0717. Em breve teremos nossas redes aí melhor estruturadas também, mas dessa forma tem um retorno bem rápido aí. Quem quiser trocar uma ideia sobre este assunto ou outros, também vai ser o maior prazer a gente poder colaborar com a audiência do Café Empreendedor. Muito bem. Maravilha então, gurizada. Nós vamos fechando então por aqui, agradecer os nossos poderosos, compartilhar conhecimento com os nossos ouvintes aqui. E lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. Também falamos para VG Gestão de Resultados, Projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando que o café é gravado aqui diretaço do @fabrica.podcasts. Nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a próxima edição do Café. Valeu!